Bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Eu queria começar agradecendo à instituição, à UFRA, ao Cláudio, o nosso intermediador, e ao Denis por ter aceitado o convite. Gostaria de apresentar o professor Denis a todos que não conhecem ainda. Denis é oceanógrafo de formação e já está há bastante tempo na Amazônia. Ele é paulista, com formação no Paraná e pós-graduação aqui no Pará. Está há bastante tempo na Amazônia trabalhando especificamente com gestão, não somente de recursos costeiros, mas gestão costeira de maneira geral. E hoje a gente vai ter um bate-papo extremamente agradável com uma das pessoas que mais domina esse assunto no que tange a gestão costeira no Nordeste paraense. Uma das primeiras pessoas que eu penso é sempre no Denis. Denis esteve conosco em algumas oportunidades na UFRA Capanema para auxiliar na disciplina de gestão da biodiversidade, que eu insisto em renomear por gestão da sociobiodiversidade, e hoje a gente está aqui para conversar. Denis, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre ti, que tu fizesses o teu background, né, acadêmico e pessoal, e em seguida começasses a falar da importância da gestão, especificamente na costa brasileira e na Amazônia. Ou só da Amazônia, né? A gente pode começar falando já da Amazônia direto. Tá certo. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, muito obrigado, Breno, pelo convite. Sabe que é sempre um prazer falar sobre essas questões, poder dividir, né, informações, né, nesse processo de aprendizagem, né, de toma lá da cá, digamos assim, né, é muito importante para mim. Então, me sinto muito grato por teres me chamado e, como eu já te falei em nossa conversa anteriormente, acho esses projetos assim muito interessantes e acho que esse é um caminho muito importante para um novo processo aí de ensino-aprendizagem. O novo normal, né? O novo normal, se é que será alguma coisa normal. Bom, um pouco sobre o meu background, né? Você falou. Bom, você falou já da minha formação específica, né, na área acadêmica, eu sou oceanógrafo de formação, mas acho que esse background ele remete a um passado um pouco mais longínquo, digamos assim, né? Eu acho que a decisão por fazer um curso de graduação, muitas vezes ela permeia alguns processos internos nossos, né? E também influências externas. E, resumidamente, isso é um processo meu, desde criança, que tenho essa ligação com o mar, e, basicamente, dois orientadores específicos me levaram muito para a área da oceanografia. O primeiro, o meu avô, por parte de pai, que era uma pessoa que detinha muita história, e com 8 anos eu me mudei de São Paulo para Curitiba, e todas as férias de verão, que lá é janeiro, fevereiro, eu ia para o litoral da Baixada Santista com ele, e ele ia me municiando de histórias. Histórias dos desbravadores, história de como foi formada as estradas, tal, e aquele ato sonoro, né, de escutar o meu avô, mas toda a visão da Serra do Mar, né, a descida de São Paulo, aquilo foi poeticamente me municiando dessa vontade. Então, a primeira é essa. E também vinculado a ele, um pouco esse processo de vivência junto ao mar nesses meses de verão, né? Então, foi lá que eu aprendi a nadar, colhia mexilhão nas pedras, tudo poluído, né, cheio de óleo, colhia ostra, mexilhão, né? Voltava para o apartamento doido para fazer macarrão com mexilhão, osso, tudo cheio de óleo. E comia isso. Fantástico. Enfim, então isso é um cenário. O outro cenário é a questão também de, quando criança, de os documentários, especificamente do Jacques Cousteau, que foram me sensibilizando em relação não só à ciência, não só à vinculação da imagem científica, digamos assim, mas também a questão cultural. Então, quando eu fui fazer oceanografia, como quase todo mundo que vai fazer oceanografia tem uma visão muito romântica da oceanografia, e eu queria ser documentarista. Uhum.
Obviamente que isso durou, sei lá, um mês. E logo depois eu vi que na oceanografia eu conseguiria trabalhar essas duas coisas, né? Essa parte de como nós, como seres humanos, interpretamos o sistema, os sistemas naturais e nos utilizamos dele. Então, a partir disso, eu entrei no curso de oceanografia, isso lá em 2000, que na época chamava Ciências do Mar ainda, e aí eu fui logo no primeiro ano me especializando em manguezais. Por que manguezais? Porque os manguezais são áreas, além de, ao meu ver, áreas muito interessantes, são áreas onde há muita interface, tanto dos sistemas, quanto os seres humanos se usando, apropriando e interpretando aquele sistema. Então, desde o primeiro ano de universidade, eu estudo manguezais. Culminou, então, com a minha formação em 2004, de eu fazer um TCC sobre manguezais, e isso as leituras desse TCC me movimentaram para vir para o Pará, para estudar as manguezais. E aí, em 2008, eu me formei, né, terminei o mestrado em Bragança, que foi onde, inclusive, nós nos conhecemos. A partir daí, eu, decepcionado com algumas coisas da academia, eu comecei a desenvolver trabalhos específicos na gestão. Então, resumidamente, eu tive experiências tanto de assessoria, consultoria, vinculadas ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ao Banco Mundial, tanto nas áreas de desenvolvimento de projetos agropesqueiros, quanto na parte de consultorias para produtos específicos, para normativas e tudo mais. E isso durou, aí também lecionei, né? Isso durou basicamente até 2016, onde eu começo uma nova fase, que é a fase das ONGs, a fase das organizações não governamentais, que me deu outra visão também no processo de gestão. Então, é basicamente isso o meu background, né? Então, basicamente, para resumir essa história toda, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de trabalhar e o que eu faço é interpretar o uso, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades humanas, né? E a partir disso tentar resolver alguns problemas. É isso, tá? Bom, desculpa a interrupção, mas é interessante, tu falaste do teu background acadêmico, do teu mestrado e das guinadas de decisões que tu tiveste, que, obviamente, elas não dizem respeito ao nosso bate-papo aqui de hoje, mas eu conheço a tua formação, eu conheço o que tu desenvolveste, e eu posso falar para o nosso público que a tua própria investigação de mestrado, ela, de uma forma até extremamente direta, estava relacionada com a gestão de recursos. Sim. Então, embora o academicismo da coisa toda, ele tenha saído da tua vida, a gestão nunca saiu, né? Então, especificamente na Amazônia, que é onde tu estás já há quase 20 anos, há mais de 15 anos, pelo menos, tu estás aqui. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre gestão costeira na Amazônia pra gente, qual a tua percepção ao longo desse período. Obviamente, tu tiveste leituras antes de vir para cá, mas tu estás aqui e, principalmente, tu estás vivendo a gestão costeira na Amazônia muito mais do que muitos de nós que somos daqui, que trabalhamos, seja na área acadêmica ou na docência, tratando de gestão, mas não temos uma vivência tão factual quanto a tua. Eu queria que tu falasses um pouquinho sobre isso, sobre gestão costeira na Amazônia. Tá, legal. Bom, então, acho que para falar sobre gestão costeira na Amazônia, é bacana a gente ter um nivelamento, né, um entendimento comum entre todos nós aqui, sobre, primeiro, o que eu estou tratando como gestão e depois o que é a zona costeira amazônica. Uhum. A princípio, gestão, sem querer conceitualizar nada, né, mas gestão é basicamente o que todo mundo faz no dia a dia, que ou seja, é a alocação dos recursos em relação a um recurso muito específico, muito raro, que é talvez o recurso mais raro, que é o tempo. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer, como que eu vou desenvolver a minha estratégia, como que eu vou desenvolver as minhas ações, utilizando os recursos financeiros, pessoais e o tempo, para chegar em determinados objetivos, para chegar em determinadas ações que eu quero desenvolver, né? Então, gestão é isso.
né? É uma administração do tempo em relação à alocação de recursos, basicamente, né? E aí entra a segunda conceitualização, que seria a zona costeira amazônica. E aí também eu não vou ficar discutindo o que um autor fala, o que outro autor fala, mas claro. basicamente... Oi? Claro, não é nem o propósito da nossa conversa. Sim, mas basicamente, vamos imaginar agora que a gente sai daqui de Belém, estou em Belém, né? Cada um está num ponto, estou aqui em Belém, e a gente vai lá para o Amapá. Então, saindo lá do Caborante do Oiapoque, então, imagina que a gente está vendo de cima, então a gente começa a ver uma costa onde começam a se formar linhas quase simétricas, quase paralelas, né, de acreção de sedimento, né, de deposição de sedimento, principalmente sedimento fino, principalmente sedimento lamoso, né, onde começam a formar marcas, e essas marcas começam a formar, então, uma costa muito lamosa, uma costa basicamente formada pela deposição da pluma que sai do estuário do Amazonas, né, sentido noroeste, e essa costa é uma costa muito lamosa, formada uma planície de maré extensa, principalmente lamosa, né. Isso até chegar, então, na saída, fazendo a volta ali do biquinho do Amapá, na saída do Amazonas, onde nós temos ali aquela face ocidental do Marajó, onde nós temos Mexiana, Caviana, né? Para o lado de cá, já mais interno, Macapá, tudo mais Santana, né? E por baixo nós temos o Rio Pará, com as baías de Breves, Grupá, né? Curralinho, por cima a contracosta do Marajó, até chegar no Cabo do Maguari, na ponta do Maguari, né? A ponta extrema lá em Soure, na contracosta, uma área, inclusive, muito importante para pesca, né? E essa face oriental da Costa do Marajó, onde está Soure, Salvaterra e tal, e aí a saída, então, da bacia, então, que vem lá do Brasil Central, né? Tocantins, Araguaia, essa face aqui do Rio Pará, e aí pega, então, pega Belém, passa Vigia, São Caetano, por aí vai, passa por Viseu, que é a nossa fronteira com o Maranhão, né? E aí já começa uma costa muito interessante que eu vou falar mais, vou dar mais informações sobre essa costa, que é uma costa com um formato endenteado, uma costa com um formato muito característico, com extensos manguezais e uma área muito importante biologicamente e socialmente, e ela se estende até a Ponta de Tubarão, no Maranhão. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente vai falar, e mais especificamente ainda da costa paraense, né? Então, isso seria... Só te perguntando, a Ponta do Tubarão ali já é quase no delta, né? Já entrando no delta. Um pouco antes. Um pouquinho antes. Então, tem gente na Bahia de São... Esqueci o nome do santo agora. Não tem problema. Ele está abençoando a gente de qualquer maneira. Assim. Exato. Alguns autores, bom que você tocou nesse assunto, porque alguns autores consideram como costa amazônica até o delta do Parnaíba. Então, não vou entrar aqui na discussão se é, se não é. O que é mais importante saímos de uma costa extremamente lamosa, retilínea, para um grande golfão estuarino, que é Tocantins, Amazonas, para uma área mais de ilhas e estuário, para um aumento das áreas de domínio mais oceânico, grandes baías, domínios de manguezal, para uma área que vai ficando cada vez mais seca, cada vez chove menos, uma área fica cada vez mais árida, que daí vai dar lá no delta, tudo mais. Beleza. Então, a costa que a gente fala como amazônica é essa. E aí, o que falar dessa costa? Bom, é uma costa, como eu já descrevi, alguns processos oceanográficos, é importante falar dos processos sociais, né? E também são alterados e alteram esses processos. Bom, basicamente é uma costa que tem-se como formação dessa costa aí o último período glacial, né? Então a gente está falando aí de basicamente 18 mil anos atrás,
onde o mar começa, são duas coisas principais, né? A primeira é o soerguimento dos Andes, onde o Amazonas começa a correr, então, nesse formato que ele corre hoje, né? Ou seja, para leste. E aí começa a haver muita deposição de sedimento, muito fluxo de água, e a outra coisa é que o mar anteriormente, ele era cerca de não lembro agora, mas não lembro. Ele era muito mais para frente, digamos assim, cerca de 200 quilômetros mais para frente. Mais recuado, né? Era mais recuado. Oi? Era mais recuado, né? O mar era mais recuado, não é isso? Exatamente. Você tinha uma área muito mais para fora, digamos assim, né? Do que... Sim. E aí, o mar começa a recuar e começa a haver, então, essa deposição de sedimento, configurando, assim, então, um processo mais ou menos do que a gente chama aí de costa de rias. Não são rias, como se conhece, mas esse processo dessa costa, assim. E aí, as populações humanas viventes nesse território começam a se desenvolver. Então, a gente tem alguns elementos importantes aqui. Um são os sambaquis, né, que são depósitos de atividades humanas. As datações deles variam bastante, né, mas dá para se dizer aí que entre 4 a 2 mil anos atrás existiam pessoas vivendo dos recursos costeiros aqui na costa, né. Tem também uma teoria que surgiu, que é a questão dos grandes cacicados marajoaras, né, que inclusive faziam grandes modificações arquitetônicas no território, né, construindo tesos, né, áreas altas contra a alagação de um terreno muito baixo. Então você tem a ocupação humana nesses territórios antiga. Depois vem os grupos indígenas, das nações indígenas, algumas mais migrantes que outras, que foram também se utilizando desse território de formas distintas, e isso foi evoluindo como sociedade, né? E, obviamente, que as ferramentas de gestão local desses territórios foram evoluindo em função dessas populações que foram ocupando essas áreas. Mas a primeira descrição que nós temos do Amazonas é numa viagem do Francisco Orellana, que é 1540, 1541. Desculpa, não é Orellana é depois. Agora eu não lembro, agora me fugiu o nome das pessoas. É o Pizarro, desculpa. O Pizarro, que é 1500, né? Ele vem e ele bate na ponta de Mucuripe, na verdade, 1498, se não me engano, é promulgado o Tratado de Tordesilhas. Então, há uma busca das nações ibéricas, Portugal e Espanha, para fatiar, digamos assim, o bolo, né? E aí o Pizarro vem, começa a navegar, e ele bate o que basicamente hoje é a ponta de Mucuripe, no Ceará, e depois vem costeando, vem bordejando toda a costa. Então, provavelmente, ele foi e vem mapeando essa costa. Então, provavelmente, ele foi a primeira expedição que mapeou essas áreas, né? E foi bater no Amazonas, que na época ele chamou de Mar Doce. E depois seguiram até o Rio Orinoco, já na Venezuela. Enfim, depois o Orellana foi o primeiro a descrever o Amazonas, inclusive o nome Amazonas vem em função dessa expedição, porque o Frei Gaspar de Carvajal, se não me engano, era o descritor dessa expedição, e segundo uma descrição até bem fantasiosa dele, ele descreve que eles foram atacados por índias amazonas. E aí, a partir disso, se configura, então, o nome desse rio, que é o Maranhão, para Amazonas, né? E aí, a partir disso, várias povoações começam a ser desenvolvidas, né? E aí, eu gostaria de fazer a primeira interferência um pouco mais diferente, né, a partir da leitura de um livro, aqui, é do José Veríssimo,
chamado A Pesca da Amazônia. Esse livro, a primeira edição dele é datada de 1895. Ele foi republicado, então, em 70, que é essa edição que eu tenho, e ele traz informações fantásticas assim, sobre a pesca, mas muito concentrada na pesca interna, ou seja, a pesca dos rios e tal. Pouco ele fala sobre a pesca marinha, costeira, mas tem um capítulo, que é o capítulo 7, que eu fiz algumas marcações aqui, que traz já informações bem interessantes para ver como que a pesca é importante na constituição da nossa sociedade. Então, o capítulo 7, esse aqui, ele fala das pescarias marítimas e submarítimas, a pesca da tainha e da gurijuba. Ele foca, então, exclusivamente nessas duas espécies, que são espécies importantes economicamente e socialmente até hoje, né? Uhum. Então, ele traz uma descrição, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, uma descrição de um princípio que eu chamo de miscigenação tecnológica. Vocês já vão entender. Então, ele começa a falar o seguinte: nas grandes canoas chamadas vigilengas, talvez porque na ribeira de vigia fossem de primeiro construídas, saem eles, canoeiros habilicíssimos e ousados ao mar. A vigilenga é a canoa mestiça e resultado da combinação, para não dizer cruzamento, entre o barco de pesca português e o igaraté. O igaraté eram aquelas canoas grandes indígenas. E aí ele vem descrevendo a pintura das velas, que era feita com muruci e tal, enfim. Isso eu quis trazer para vocês, para ver como, nessa época, já tinha a descrição e já tinha o início dessa miscigenação entre os colonizadores, escravos, tanto indígenas quanto negros, né, na região. Ao ponto das tecnologias, ou seja, das formas de apropriação e de uso do recurso, serem também miscigenadas. E isso é um fator importante para o justiça, né? Depois, ele fala um pouco da descrição do uso dessa tecnologia, né, de ver como que as pessoas eram mais nômades do que são hoje. Hoje a pesca também tem um fator muito nômade, mas especificamente nessa época era muito mais. Então ele relata, por temperamento nômades, levam essas expedições que duram uma semana ou mais. Aí é interessante porque você tem um registro de esforço de pesca, né? Ou seja, até onde eles estão indo, quanto tempo eles estão passando pescando e tudo mais. Toda a família, isso é importante para ver a constituição social do trabalho. Toda a família, mulheres, crianças, o cachorro, algum xerimbabo de estimação e a vigilenga, assim carregada, leva além dos apetrechos de pesca, os paneiros de sal, com que hão de salgar o pescado, os baús de marupá pintados de verde de roupa, que não quando conduzem simplesmente em cestos, os paneiros de farinha d'água. E aí ele vem cheio de informação, falando que eles estão carregando cigarros, ou seja, uma baita de uma descrição de toda a tecnologia pesqueira que eles utilizavam, porque depois ele começa a descrever os processos de pesca, que apetrecho que eles utilizavam, tudo mais. E aí é interessante que ele fala, então, que a gurijuba era pescada em grandes anzóis a partir de espinhéis, né? Uhum. E depois ele vai para a tainha. E especificamente da tainha, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é uma ferramenta que é muito utilizada hoje, que são os currais, né? E ele vem descrevendo, então, essa formação das tapagens, dos currais, né? E basicamente o processo de beneficiamento desse produto, porque é a partir disso que configura todo o processo econômico de venda e troca nessa época. Então ele fala, a tainha apanhada nos currais é para o comércio, salgada, posta em moura ou moqueada. Sobre essa última forma, ou seja, o moquém, principalmente que aparece nos mercados da capital e das cidades e povoações da região oriental. A região oriental é toda essa costa a leste de Belém, né? Uhum. Então, como que era o moquém? Abre-se grandes covas fundas de 8 a 10 palmos nas praias, limpas as entranhas, empilham regularmente as tainhas nas covas, recobrindo-as de areia. Sobre essa cova repleta, faz uma grande coivara, ou seja, tem isso até da questão da coivara, né, da agricultura, você limpa, entre aspas, né, você corta o terreno, né, a parte
lenhosa do terreno, em pilha, né? Em geral, tocam-se fogo. E aí toca fogo e a fogueira dura a noite toda. Então, o moquém não era feito esse moquém em cima da brasa, era o moquém de fogueira de fundo, ou seja, cavava-se o buraco também. Bom, e a partir disso ele fala, então, que nessa região marítima e submarítima, onde a gurijuba e a tainha são os principais pescados, que é outra informação bem importante, pescam-se ainda o bagre, o mero, o camurim, o xarel, o cação, as grandes arraias marítimas, as pescadas, as corvinas, as sardas e outros. Ou seja, já nessa época já existia uma grande diversidade de uso de pescados, coisa que é configurada até hoje. Esses peixes são pescados também mediante as espinhéis e tal, e ele vem descrevendo. O que é importante falar disso tudo, além dessa descrição que é riquíssima, é que, a partir desse momento onde o pescado configura uma atividade produtiva muito importante na região, ele obviamente não é só uma atividade produtiva, ele é uma atividade que remete a um sistema de organização econômica e, por si, um sistema de organização social, certo? Então, a partir daí, a coroa portuguesa começa a taxar esse pescado e começa a fazer verdadeiras feitorias de pesca, que são os pesqueiros reais. E os pesqueiros reais funcionavam basicamente a partir de uma cota aí para a coroa. E outra coisa que era importante é que, basicamente, os principais serviços públicos, o soldo dos soldados, por exemplo, eram pagos com tainha. Então, isso é uma informação muito importante para essa época, porque, basicamente, isso orientou todo um sistema de produção que orientou como eram feitas as trocas, o intercâmbio da riqueza nesse território. E isso, obviamente, tem impacto na formação do território, tem impacto nos mecanismos de gestão do território. Então, isso a gente está falando até 1800. Os pesqueiros reais vão até 1777, se não me engano, e a partir disso as pescas se mantêm. Houve, então, uma tecnificação mais específica da pesca a partir dos processos de industrialização, com o advento de motor, com o advento de gelo, com o advento depois de resfriação a partir de câmaras, né, e tudo mais, a partir de incremento das fibras de nylon, não mais as fibras naturais, e a partir disso o território começa a se configurar a partir dessas trocas pesqueiras, de fato, que se mantém até hoje, né? Então, o que é legal, desculpa te interromper, mas o que é legal dessa tua fala, muita coisa que tu falaste eu desconhecia, inclusive sobre os pesqueiros reais, mas a gente percebe que, bom, tu vivenciaste a pesca tradicional, principalmente, assim como eu, durante um período da minha vida. Embora esses incrementos eles sejam uma realidade até hoje, porque com o advento das novas tecnologias, os incrementos eles vão sendo implementados na pesca, né? Por exemplo, hoje a gente vê incrementos de comunicação. Os pescadores eles já não saem mais com aquela promessa de que vão voltar, eles saem comunicáveis por conta das antenas de celulares e tudo mais. Mas, embora tudo isso ocorra, muitas dessas práticas tradicionais, elas se mantêm até hoje. Elas se mantêm, na tua fala, tu falaste de práticas desde o período de colônia, mas que a gente visualiza até hoje ocorrendo na zona costeira, né? Então, nós temos essa miscigenação na pesca, como o Veríssimo descreveu, ocorrendo até hoje, que é um fruto tecnológico, na verdade, é um fruto de adventos de tecnologias novas que vão incorrendo na sociedade e que somente vão agregando valor ao que vai sendo desenvolvido ali e, obviamente, trazendo uma importância cada vez maior para a gestão de tudo que é feito, de tudo que ocorre nessa região costeira, né? Exato. A pesca, como qualquer outra atividade econômica, e também, como eu gosto de tratar, a pesca não é só uma atividade econômica, ela faz parte de uma cultura, né, de pesqueira. Então, ela, como qualquer cultura, ela não é imutável, ela não é imóvel, ela não é estanque no tempo e no espaço. Ela vai se moldando conforme, e vai moldando também, vai se moldando e moldando também os processos sociais que incorrem, tanto nela quanto externos, né? Então, a gente tem influências de tecnologias pesqueiras japonesas atuando aqui na costa. Então, claro, assim, isso
é muito miscigenado, né? Então eu quis trazer só esse processo histórico de organização da festa, porque ela é importante para a formação do território aqui. Obviamente não esquecendo todas as atividades que se faz no território da parte costeira emersa, digamos assim, né? Ou seja, da parte da floresta, né? Uhum. Que também, obviamente, esses pescadores, essas famílias, elas não eram famílias monoprodutivas, ou seja, elas não dependiam... Não são até hoje, né? Não são até hoje, eles fazem várias... Então, mas hoje já rola uma especificação produtiva, inclusive isso, depois eu vou falar mais, que isso é um impacto, né, que rola, mas já rola uma especificação produtiva em relação ao comércio, né, mas isso é outro papo, a gente entra depois. Mas basicamente, então, nos processos de gestão costeira, eles terão que levar em consideração toda essa matriz produtiva, não só da região, mas como das áreas circunvizinhas, mas também a questão da participação das pessoas, não só o participar, não só, ei fulano, assina aqui a sua participação, não, participar ativamente, né? Basicamente, eu não sei se você quer que descreva mais alguns processos de gestão. Não, o que é legal a gente falar é da importância da compreensão desses processos. Essa parte do histórico ela é muito importante, porque a gente vê que muito se mantém até hoje. Os recursos mudam, né? Tu falaste de recursos que hoje em dia não são mais abundantes e alguns são extremamente raros. Mas a forma de obtenção desses recursos ela é basicamente a mesma, principalmente pelos pescadores tradicionais. Então, eu queria muito que a gente conversasse sobre a importância da gestão nesse contexto, contextualizando para essa mudança nos recursos, né? Tem um outro... Eu queria te instigar mais adiante a gente falar de uma outra coisa, mas eu ia guardar para depois, mas já que a gente tocou nesse assunto, quando a gente fala de gestão de recursos costeiros, a gente fala de comida, de produção de alimentos, né? E essa produção de alimento, ela visa atender às demandas sociais, tanto ali onde elas são produzidas, como nos demais, nas adjacências e lugares cada vez mais distantes. Por exemplo, onde eu quero chegar? O pescado que se consome em Belém não vem de Belém. Mas nem de longe é produzido aqui. E Belém é abastecido por uma pescaria que é tanto de água doce como marinha, ou costeiro-marítima, né? E as pessoas consomem isso. E muitas das vezes elas consomem sem se dar, sem pensar na importância, na relevância, no contexto social em que aquilo foi produzido. Tem uma conversa que é nossa, que ela se repete toda vez que a gente se encontra, pessoal ou virtualmente, que é em relação ao valor que se dá ao caranguejo. Que a pessoa vai na feira e reclama que o caranguejo é caro. Mas ela nunca pensa, por exemplo, quanto o tirador de caranguejo, o catador de caranguejo, o coletor de caranguejo recebe por cada caranguejo, por cada crustáceo que ele tira do mar. Ou ela não foi no mar de pegar o caranguejo, né? Pra ver. Exato. E eu queria que tu falasses assim, eu queria te estimular que a gente falasse nesse contexto, sabe? Assim, tá? Tá bacana. Então vamos entrar agora tratando de gestão ainda, tratando de pesca ainda, mas um cenário muito específico, e agora eu venho tratar de como o governo brasileiro e o paraense vem tratando, então, essa questão da gestão costeira no estado. Bom, especificamente nessa costa que eu descrevi, nós temos uma miríade, infinidade de unidades de conservação de vários tipos. Nós temos desde uma APA gigantesca, que é a APA do Marajó, que é estadual, e temos, que aí é onde eu quero chegar para entrar nessa conversa que você propôs, nós temos 12 resetes marinhas, 12 reservas extrativistas marinhas ao longo do nosso litoral paraense, desde Soure até Viseu. E aí a gente está falando, basicamente, de 360, 370 mil hectares, ou seja, uma área gigante, bem interessante, né?
E nós estamos falando aí de, basicamente, o último relatório que saiu do ICMBio, as últimas notícias que tem do ICMBio, isso está sendo refeito, está sendo atualizado, uma estimativa de, basicamente, 23 mil famílias de beneficiários dessas RESECs. 23 mil famílias, numa conta por baixo aí, a gente vai ter em torno de 100, cento e poucas mil pessoas a depender desses recursos de forma direta. Uhum. Ou seja, é muita gente, né? E isso espalhados por cerca de 400 comunidades, assim, numa visão bem conservadora. Ou seja, todas essas pessoas, elas usam esse território, ou como os companheiros da Confrem, né, que é a principal organização de representação dos extrativistas marinhos gostam de falar, o maretório, né, não é território, é o maretório, o território das marés, né? Uhum. Então, o maretório, ele é extremamente usado, interpretado para vários recursos. E aí eu vou trazer alguns elementos. Sobre o caranguejo, num dado específico de uma ONG internacional chamada RARI, Associação RARI do Brasil, feita ano passado, 2019, chegou-se a uma estimativa de produção somente em 6 comunidades, em 3 dessas 12 RESECs, da ordem de produção de caranguejo, aí tratando do caranguejo, de 5 milhões e meio de produção de caranguejo por ano. É muito caranguejo. Isso é uma estimativa baixa. Se a gente for tratar baixa. Então, se a gente for aos poucos descobrindo essa realidade, a gente vai ver que o cenário, não só para o caranguejo, como por todos os sistemas pesqueiros, é muito vasto. E a gente não tem, basicamente, memória dele, porque a gente não tem dados específicos, né? Não tem uma estatística pesqueira baseada. E aí entra um problema, que é esse problema que você falou, a valorização da comida. A valorização da comida, que não é só a valorização da comida, é a valorização do trabalho. Né? Sim. A pesca é basicamente um dos trabalhos menos valorizados e até discriminados, e os tiradores de caranguejo são os mais discriminados ainda dentro dos sistemas pesqueiros, né? Eles são extremamente marginalizados. Onde você tem uma atividade extremamente dura no seu ato de fazer, que detém um amplo campo de conhecimento, não é só ir para o manguezal, não é só ir para a maré, jogar uma rede e você vai voltar com pescado, não é assim que funciona. E que nem isso da cultura, nem o produto são valorizados. Então, o que o mercado avalia como valorização? O mercado só avalia como valorização o valor econômico, que é um dos valores que pode ter em qualquer riqueza, né, em qualquer produto. E, basicamente, as espécies que são mais valorizadas, como camarões, como lagostas, como pargos, como piramutaba, como filhote, são espécies em que você há uma concentração de pescarias específicas, né, em determinadas épocas do ano em relação a isso, e isso vai ocupando também a mão de obra dessas pessoas. Mas, basicamente, quando chega no mercado, é sempre, como em qualquer mercado, é sempre o chororô de querer baratear o produto. Isso faz parte de qualquer mercado, né? Em qualquer cultura, inclusive, né? Nem todas, mas as pessoas querem pagar mais barato por aquilo que elas vão comer. Mas isso esconde também uma não educação em relação à produção. E isso é um processo que, se a gente quiser mudar alguma coisa, passa muito por isso, por entender a comida de outra forma, né? Por entender a comida desde o seu processo de produção, ou seja, de onde vem aquilo lá que eu estou comendo? Quem é que está pescando aquilo? Como que é feito aquilo? Né? E a partir disso, quando você consegue rastrear a cadeia de valor de qualquer produto, você cria uma conexão maior entre o seu ato de consumo, entre você, consumidor, com o produtor ou produtora. Né? Isso é fantástico, isso é muito poderoso. E talvez o ato de alocar o seu recurso, o seu dinheiro, ou seja, que é fruto do seu trabalho, do seu esforço, na compra de comida, é talvez o primeiro ato político e talvez o ato mais importante que possa ter, mais do que votar, inclusive. Porque a partir dele você delimita especificamente onde você está investindo.
né? Uhum. Então, não sei se eu respondi objetivamente a sua questão, mas eu respondi contando essa história no sentido de que sim, é um problema isso, não só no mercado pesqueiro, mas no mercado, por exemplo, da agropecuária como um todo, né? Uhum. Processo de produção de comida, basicamente, se tem um total desconhecimento ao ponto de ter pessoas nas cidades que desconhecem pés de frutas que consomem diariamente. Pegando esse gancho que tu estás falando, a gente está vivendo um período muito ímpar socialmente, né, onde as pessoas elas estão em clausura, eu não diria imposta, mas assim, é uma imposição pessoal. Hoje em dia, obviamente, a maior parte da população está na rua, mas as pessoas que conseguem levar a sério o momento histórico, social e de pandemia que nós estamos vivendo, elas estão em casa, tentando se manter sãs em casa. Mas uma boa parte da população, que é invisível, não consegue se manter em casa, senão morre de fome. E boa Exato. parte dessa população ela está concentrada na região costeira, produzindo alimento diariamente para essa parte da população que está em casa. Né? E, obviamente, essas pessoas que estão na costa, que estão trabalhando, os pescadores, os catadores, os coletores, ou que estão nos sistemas agropecuários ou agrícolas, elas são geridas por uma legislação que ela, embora devesse ser mais revisitada e revista, ela tende ao menos deveria ser funcional. E existem vários aspectos que tornam, que implicam em uma disfunção, em uma baixa funcionalidade desse mecanismo de gestão desses recursos. Mas falando especificamente de recursos costeiros, pelo que tu já falaste agora há pouco, por conta da dimensão dessa área, que a gente reconhece como costa amazônica, ela se torna um pouquinho mais difícil ou dificultada devido muitas vezes a má vontade na gestão. Né? E as pessoas desconhecem isso, elas estão em casa, nas grandes cidades, em Belém, ou nas cidades circunvizinhas a Belém, querendo comer. Elas continuam querendo comer seu caranguejo, continuam querendo comer seu peixinho cozido, ou assado, ou de qualquer maneira que seja, e com suas preferências pelo pescado. Amanhã eu quero comer uma pescada amarela. Amanhã eu quero comer um pargo. E elas desconhecem todo o processo das escalas, tanto sociais como do mecanismo de produção, que envolvem desde a retirada desse produto, né, desse recurso do seu ambiente natural, até chegar à mesa do consumidor. Quer dizer, desde o início da coisa até o final mesmo ali. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho sobre os desafios envolvendo a educação das pessoas para a compreensão melhor desse mecanismo de gestão como um todo e as perspectivas futuras, assim, o que é que a gente pode pensar, o que vai ser um amanhã, ou o que a gente pode, pelo menos, almejar um amanhã melhor, especificamente para a gestão dos recursos costeiros na Amazônia. Costeiros e sociais, obviamente, porque a gente também quer que haja uma mudança, né, de como a gente enxerga os agentes sociais envolvidos na produção desse produto. Certo. Bom, aí eu vou tratar especificamente do Estado, tá? Da Costa do Pará, porque eu desconheço o processo de estados vizinhos, né? Então eu vou falar especificamente dos processos que estão ocorrendo no Estado. Bom, basicamente, como eu falei, no Estado nós temos essas 12 unidades de conservação do tipo RESEX, que tem uma ferramenta que, ao meu ver, aí já te respondendo objetivamente, que eu acho que é uma das minhas perspectivas e eu acho que é o cenário de mudança, que é uma palavrinha, que na verdade não é uma palavra, são duas, que é a participação social. Uhum. Então, todo esse processo de educação, seja ele formal ou não, passa por aumentar o potencial de participação das pessoas nos processos decisórios. E as RESEX são um mecanismo para isso, que a RESEX é gerida a partir de um conselho deliberativo, onde se tem voz a partir de associações, enfim. Então, eu vejo isso com muita perspectiva e, aliás,
talvez eu aloque aí um tempo do meu trabalho para fortalecer esses... Talvez não, eu vou alocar um tempo do meu trabalho para fortalecer, para ajudar, né, a fortalecer essas questões. Isso é uma coisa. A outra coisa, no cenário normativo, é uma coisa que saiu aí do forninho, né, mas foi publicada no dia 27/5, a Lei 9064, que vem sendo trabalhada, na verdade, desde 2012. Em 2018, teve um projeto de lei, que é o PL 049, que é o projeto de lei, que agora virou lei, que institui a política estadual de gerenciamento costeiro. O que é isso? É basicamente uma política que estabelece os critérios, os instrumentos, os princípios, diretrizes para o gerenciamento costeiro no Estado, né? Então, basicamente, essa política ela dividiu o Estado em 5 setores, né? Que só... não vou descrever os setores, né? Porque isso tem a ver com o domínio das águas e tal, mas, basicamente, esses 5 setores engendram 47 municípios. Ou seja, é um baita desafio, né? Uhum. Você envolver 2 municípios em qualquer processo de tomada de decisão... Já é um baita desafio. Se envolver 47, por mais que sejam separados em setor, é um negócio absurdo, né? É muito difícil. O que não quer dizer que seja impossível, e talvez esteja aí a oportunidade que eu já vou falar. Então, a partir dessa lei, e posterior decreto que virá, né? Então, a partir dessa lei, temos não, né? A SEMAS, né? A Secretaria de Estado, tem até um ano a partir dessa data para publicar um decreto normatizando essa lei, né? Então lá terão mais orientações, mas basicamente um dos princípios da lei é a própria participação das populações, né? Através de oitivas, através de conselhos e tudo mais. E um dos instrumentos é o zoneamento ecológico econômico costeiro do Estado, onde serão zoneadas, ou seja, onde serão organizadas o que pode e o que não pode fazer em determinadas áreas. Esse processo é sempre bem difícil, sempre gera muita briga, muita discussão, porque é óbvio que vários setores do capital vão discutir isso. Então, uma coisa já chama atenção, é a incompatibilidade de alguns setores da economia. Um é o do petróleo e gás. Não tem cabimento, não tem lógica você alocar áreas para exploração de petróleo e gás numa costa onde estão 12 reservas extrativas marinhas. E onde se produz alimento, né? Assim. Onde se produz alimento e onde estão os manguezais contínuos maiores do mundo. Ou seja, então, essa briga de foice, de leva mais para cá, é um desafio também, né? No processo macro da política. Uma perspectiva é tentar aumentar o controle social. Então, incentivar cada vez mais as pessoas, isso que você está fazendo, e que outras pessoas estão fazendo, é um caminho também, né? Levar a informação para que as pessoas fiquem sabendo, né? Eu garanto, assim, dos ouvintes aí, quantas pessoas sabiam que essa lei foi publicada agora, né? Provavelmente eu não sabia. Então, eu não sabia. Isso é uma coisa que tem que saber, a gente tem que rastrear essa informação. Então, enfim, o ato de participar se dá de buscar informação, se dá de... Não, vem cá, mas quero saber sobre isso aqui, né? Cobrar as coisas, né? Então, isso, para mim, é um potencial. Mas, voltando ao potencial de desafio e potencial produtivo que é a gestão pesqueira, vamos falar aí, para a gestão de recursos como um todo, vamos falar aí sobre a produção. Primeiro, produção de recursos pesqueiros. Acho, né, uma percepção minha, que temos que passar por um processo de reorganização da produção pesqueira, que envolve desde um processo tecnológico até um processo de manipulação de pescado, né? Isso não será da noite para o dia, mas deverá ocorrer. Então, o que é isso? Basicamente, precisamos melhorar toda a tecnificação da pesca, tanto do processo de captura, quanto do processo de acondicionamento, quanto do processo de manipulação. Precisamos melhorar o processo das áreas de desembarque. Precisamos melhorar o processo das formas de como a riqueza é repartida, ou seja, como é gerida a riqueza da pesca. E isso temos que investir, sim,
em ferramentas para pesquisa e para estatística pesqueira. Não dá para tomar decisão sem dados. Eu já ia falar aqui da melhoria na estatística pesqueira, porque ela... Não, a gente precisa ter estatística pesqueira, porque a gente não tem estatística pesqueira, né? Então, não é nem melhoria, porque a gente não tem nem o básico do básico do básico. Né? Nós não sabemos quanto se produz de nada. Isso é vergonhoso, né? Então, as coisas vão todas por aí. Primeiro, estruturar as coisas. Temos que ter pesquisas alocadas para melhora dos processos produtivos, mas temos que ter dados. Ponto. Né? E depois, eu vejo que a maioria também dos problemas das atividades pesqueiras não estão inerentes somente na atividade pesqueira. Então, as soluções também perfazem outras áreas produtivas que não só as pesqueiras. Então, no processo de evolução das atividades pesqueiras, houve muita especialização, assim como na agricultura, né? Quantos produtores, por exemplo, você conhece nas produções do interior do estado que dependem única e exclusivamente da mandioca para a produção de farinha? Isso está fadado ao fracasso produtivo, né? Isso erode a resiliência do produtor e da produtora. Então, onde eu vejo como potencial investir numa diversificação produtiva, a partir, obviamente, de técnica, né? Então, existem várias técnicas sendo implementadas em vários locais do mundo, inclusive aqui, de novas matrizes produtivas a partir da diversificação. Isso é uma coisa também. E a outra coisa é um processo de organização espacial, que interpõe, então, uma questão muito simples. Uso da água. Questão de saneamento. Não existe desenvolvimento sem saneamento. E saneamento passa longe daquilo que ensinam pra gente na universidade e nas escolas. Saneamento não é botar esgoto, não é cagar na água e botar esgoto por debaixo da terra. Isso está longe de saneamento. Né? Saneamento não é captar água de um lugar podre, colocar um monte de flúor, por todo um processo químico, encanar a água e levar. Está longe de ser saneamento. Então, eu acho que um desafio, mas também uma solução, são novas formas de saneamento. Então, passa por a educação, tanto formal quanto informal, de melhora na participação e maior participação, mais produção de mais elementos de informação, inovação no processo produtivo e inovação no saneamento. Sem essas coisas, tudo é história para dormir. Tu tens um histórico, a gente já está entrando no nosso minuto final, a gente já está há 50 minutos conversando, é sempre muito prazeroso conversar contigo, por mim a gente passava 3 horas conversando aqui, mas infelizmente a gente tem um limite de tempo. Eu falei muito pouco sobre ti no início, porque eu acho que, bom, tem muita coisa que não convém também, mas tu tens uma experiência não somente de Amazônia, mas como de observação, né, de como isso se dá em diversas partes do mundo. Pelo menos em algumas partes do mundo, tu estiveste pessoalmente lá para ver como se dá. Então, tu tens uma perspectiva muito pessoal, comparativa, de como essa gerência se dá aqui em outros lugares, e por isso que tu podes fazer essa tua leitura pessoal. Então, eu queria que tu passasses os teus últimos minutos, guardasse assim 5 minutos nosso agora, desse bate-papo, para falar um pouquinho sobre motivações que tu tenhas para continuar trabalhando por melhorias no gerenciamento costeiro amazônico e brasileiro, com palavras de esperança para a gente. Assim, eu acho que agorinha a gente precisa, todo mundo precisa ter um mínimo de esperança para que a gente pense no futuro mais imediato possível, para que a gente construa de futuro em futuro imediato um amanhã mais provável, daqui a muitos amanhãs. E eu queria que tu guardasses essa informação para falar um pouquinho sobre qual a tua esperança e a tua perspectiva futura com esperança para o gerenciamento costeiro da Amazônia, para a gestão costeira da Amazônia, perdão. Certo. Então, eu não gosto muito de separar o gerenciamento costeiro, a gestão costeira da vida como um todo. Para mim, isso é um processo
que envolve a vida das pessoas, né? Então, não vejo como um processo estanque, só um processo político, um processo instrumental, né? Então, o que eu acredito e o que eu acho, primeiro, uma das coisas assim, que eu vejo que a gente tem que evoluir muito é na questão da educação. Então, eu sou uma pessoa que o meu compromisso é com a questão da educação. Seja ela, não importa a forma, né? Eu acho que sem educação a gente não vai em lugar nenhum. Então, eu estou reorganizando, inclusive, minha vida, você sabe de algumas coisas, né? Mas, inclusive, estou reorganizando minha vida em função disso agora, e futuramente quero ter um instituto, sei lá, alguma coisa para fomentar educação de práticas produtivas, de tecnologias sociais, voltadas para interpretação e uso do território e tudo mais, né? Principalmente nos interiores. Isso é uma coisa que me dá muita motivação e é uma das esperanças que eu tenho, digamos assim. Acho também que, como cidadão, e aí faço a provocação para todo mundo que está assistindo, e para quem vai assistir depois, ficar gravado, é de não fugir da responsabilidade. Eu acho que isso é o fator principal, que também interpõe um pouco de questão de educação. A minha esperança e a minha perspectiva futura é que aumentem, então, os canais de participação social, e que essa participação possa ser objeto de vontades não só individuais, mas de vontades coletivas, de vontades sociais, né? E que cada vez mais a gente tenha mais controle dos processos e estruturas políticas e de tomadores de decisão. Então, a minha perspectiva é essa, e lembrando que a própria nossa Constituição defende esse valor para nós, todos os processos dessas legislações inerentes ao gerenciamento costeiro também garantem a nossa participação. Então, eu acho que cada vez mais, ainda mais nesse cenário que nos mostra futuramente, é não delegar a responsabilidade a ninguém. A gente tem uma cultura muito forte na cultura brasileira de, não, mas isso fulano de tal vai fazer. Não, não é fulano de tal, é você. Né? Você tem que contribuir com aquilo. Então, acho que é isso que é o mais importante de pensar para agora, é tomar a responsabilidade dele. É isso. Muito bem. Gente, muito obrigado, Denis. Esse foi Denis Domingues, é sempre um prazer conversar contigo, eu sempre aprendo muito quando a gente conversa. Eu queria agradecer a todo mundo que viu a gente, que esteve cá escutando a gente. Queria ter mais tempo para a gente debater, tem muito mais assunto sobre esse tema. Talvez a gente convoque Denis de novo para um volume 2 desse bate-papo, seria interessante em um futuro próximo. Sem mais delongas, muito obrigado, Denis, pelo teu tempo, pela tua disposição em debater sobre esse assunto tão importante para a gente. Então, é isso, obrigado. Eu queria que tiveres algo a falar para agradecer, mandar um beijo para alguém. Só queria agradecer, obrigado pelo convite, obrigado por essa organização de vocês, né, da UFRA. Acho que esse é o papel de uma universidade mesmo, né, e aí, nesse processo todo de mudança, acho que também passa por uma mudança de como a universidade é organizada e de como a gente se apropria da universidade. Isso, para mim, é fato, né. Então, isso é um mecanismo, né, de levar as questões da universidade para fora da universidade, né, isso é fantástico. Então, aí, te dar os parabéns por essa iniciativa, dar os parabéns para a UFA por permitir, né, um canal de comunicação desse, e estou sempre à disposição, tu sabe que eu sou sempre disponível para esses bate-papos, né, essas trocas de informação, e muito obrigado, e obrigado por quem também despendeu um pouco do seu tempo do dia para ver a gente. Daqui a pouco está na hora de fazer almoço, né? Verdade. Então, obrigado. Né? Vamos fechar aqui. Obrigado, Denis. Obrigado, Cláudio, que está no background aqui. Obrigado a todo mundo que viu a Aiko lá do Japão. Mandou várias mensagens aqui para Denis e para mim. Legal, manda um beijo para a Aiko. Saudade. Beijo para a Aiko. Você está mandando agora. Beijo, Aiko. Tá bom, gente. Então, tchau. Tchau mesmo e que o nosso próximo encontro seja lá em Capanema.
ao vivo e conversando pessoalmente com todo mundo. Fiquem em casa e pensem antes de consumir o que quer que vocês vão consumir vindo da zona costeira ou não. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Um bom dia para todos. Valeu, bom dia.